Duas pessoas foram presas nesta sexta-feira pela Polícia Federal sob acusação de ameaçar Alexandre de Moraes e familiares do ministro do STF. Entre os detidos está um fuzileiro naval. Os mandados de prisão foram executados no Rio de Janeiro e em São Paulo a pedido da PGR e a Procuradoria-Geral da República. Além disso, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram em abril em razão de e-mails anônimos que foram enviados ao STF. Nas mensagens, os autores das ameaças teriam dito que sabiam o itinerário usado pela filha de Moraes. Eles também teriam ameaçado o ministro e a família dele de morte. Os crimes apurados pela PF são de perseguição e ameaça. Olha, eu ainda não tive acesso a todas essas informações, a todos os autos, evidentemente. Agora, se o conteúdo das mensagens direcionadas ao Moraes é esse, é de intimidação e trazendo informações sobre o itinerário da filha, essas pessoas, de fato, têm de ser presas. Isso é uma delinquência virtual que nós não podemos admitir contra qualquer pessoa. Quer dizer, nós, inclusive, eventualmente podemos ser alvo de ameaças. Eu já fiz processo por ameaça e vários outros jornalistas também. E isso é um crime que está sendo cometido. A gente vai poder analisar as questões jurisdicionais, por exemplo, quer dizer, cabe ao Supremo Tribunal Federal, não tem um ministro que é uma vítima, a decisão foi tomada por quem, está na instância correta, tem foro privilegiado, não tem, que é o que a gente fez em diversos outros episódios. Agora, quando um ministro, uma autoridade pública, né, para a gente falar aqui em termos mais gerais, ele dá votos e decisões que merecem todas as críticas e tem condutas, inclusive, nos bastidores que também merecem críticas, nós devemos criticar com os mecanismos do debate público e não partir para ameaças. Isso é coisa de delinquente, isso é coisa de bandido. Então, existem os meios constitucionais, institucionais, para que as reclamações sejam feitas, inclusive alguma liberdade ainda, mesmo que ameaçada também, de se criticar, de se manifestar publicamente e, eventualmente, até de organizar determinadas manifestações com conteúdo crítico exclusivamente à conduta, ao voto, à decisão, sem crimes contra a honra, sem ameaças, seja de violência física, seja de perseguição. Então, é só para deixar claro aqui esse discernimento que eu sei que o nosso público tem instintivamente. Então, assim, a gente não endossa, ao contrário de muitos reacionários aloprados por aí, e de esquerdistas radicais do outro lado, nenhum tipo de comportamento criminoso contrário àquelas autoridades que nós também criticamos. Nós estamos aqui há décadas no jornalismo, cada um com a sua trajetória, mas unidos aqui em um antagonista, criticando autoridades públicas sem cometer crimes contra elas. E é assim que as coisas precisam ser feitas. Inclusive os indivíduos e grupos dentro da sociedade, a sociedade civil como um todo, precisa entender até a força que tem. Quando ela se reúne, se organiza, multiplica a sua indignação, ela tem um potencial de trazer mudanças. Olha aí, as últimas decisões do Congresso Nacional, por exemplo, veio com pressão da sociedade contra saidinha de preso. Os parlamentares não votaram isso do nada. Houve pressão nas redes sociais depois do assassinato de um policial em Minas Gerais durante uma saidinha. E há outros tipos de pressão. Às vezes não se consegue tudo. Por exemplo, houve pressão para que não houvesse a taxação de compras internacionais até $50. Se conseguiu tudo, que foi a não taxação? Não. Porém, a taxação em 20% ela é menor do que aquelas que poderiam ser aprovadas e que haviam sido propostas inicialmente. Então, alguma coisa se consegue, eventualmente se perde, mas se mantém a resistência legítima, pacífica, dentro do debate público. O resto é delinquência virtual e é preciso se distinguir disso, Greg. Perfeito, Felipe. Se o teor é exatamente esse, que, enfim, está sendo veiculado, mas a gente não tem acesso. Eu, pelo menos, não vi ainda
o texto Nem eu. né, do pedido da PGR, da sentença, não vimos nada disso. A palavra que você usou é perfeita, é delinquência virtual. E está certa a ação preventiva, porque você não sabe se a delinquência virtual vai ou não se converter em delinquência real. Com os agravantes de que eles estão fazendo ameaças à filha do Alexandre de Moraes, né? A família. Isso passa de qualquer limite aceitável na discussão política. É assim que se faz discussão política. A discussão política é para criar circunstâncias melhores para a vida no país. Não é para mirar pessoas e transformá-las em mártires, em mortos. Não é uma discussão que deve ser o tempo todo ad hominem, como dizem, né? Ou seja, voltada para o indivíduo. Não pode ser assim. Não. É delinquência. É delinquência. Né? Agora, como você disse, tem aspectos do que eu vi até agora. Por exemplo, está circulando bastante um trecho do pedido de prisão feito pelo Paulo Gonet, né, que diz o seguinte: o conteúdo das mensagens, com referências a comunismo e antipatriotismo, evidencia com clareza o intuito de, por meio das graves ameaças a familiares do ministro Alexandre de Moraes, restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado. Olha, se as referências são a comunismo e antipatriotismo, isso aqui é muito diferente de você dizer que vai, enfim, ameaçar a filha por criar a impressão de que você está vigiando uma criança e pode fazer mal a ela. Né? Referência a comunismo e antipatriotismo está dentro da conversa política, por mais maluca que ela seja. Você dizer que você está vigiando a filha de alguém, não. Então, é preciso mais transparência. É preciso que venha a público, de fato, o teor dessas ameaças. Para que a gente tenha certeza, e eu não tenho dúvida, como você disse, Felipe, as pessoas que têm a cabeça no lugar, não importa se é o Alexandre de Moraes, se é o Jair Bolsonaro, se é o Lula, se é o Sérgio Moro, se sou eu, sou você. As pessoas que têm a cabeça no lugar não vão ficar ao lado de quem faz ameaças aos filhos, né, ou à própria pessoa. A pessoa que tem a cabeça no lugar não quer delinquir. É isso. É preciso que venha a público. E eu vou agora fazendo a crítica à maneira como as coisas estão acontecendo no Brasil. Foi o próprio Alexandre de Moraes que decretou a prisão. Foi o próprio Alexandre de Moraes. Por mais que a gente concorde com a ideia de que se houve mesmo uma ameaça, o cara tem que ser detido, não é o Alexandre de Moraes, não é a própria vítima da ameaça que tem que decretar isso. Ele tem que passar essa bola para alguém. Tem que passar a bola para um colega dele no STF, ou em outra, ou em outro nível do judiciário. Não sei quem seria o personagem aí adequado, não sei exatamente como é que tramitou esse processo, de onde nasceu. Enfim, é errado do ponto de vista do funcionamento do Estado, do judiciário, né, que seja a própria vítima a decretar a ação em proteção a si própria e aos seus familiares. Não deve ser assim. Então, é isso. O Brasil está naquela situação esquisita, né? Em que tem muita desrazão do lado de quem fez as ameaças, mas tem uma pequena desrazão do lado de quem está reagindo a elas também. Era melhor que não houvesse essa pequena desrazão. E não precisava.
Será que Alexandre de Moraes acha que se passasse para um outro juiz e as ameaças forem consistentes, esse outro juiz não ia decretar as mesmas ordens? Será que ele desconfia tão profundamente assim do resto do judiciário? Só ele é capaz de ler da maneira adequada o ordenamento jurídico? Mas não pode, né? Ele não pode fazer esse raciocínio. Todos nós, qualquer indivíduo da sociedade brasileira que se julgue ameaçado e entre com algum tipo de queixa, ele está sujeito à interpretação, à avaliação do juiz, em termos de decretação de qualquer medida mais ou menos gravosa contra o autor do comentário que seja. Todos nós temos a expectativa de, se nos julgamos ofendidos ou ameaçados de alguma maneira, etc., que o juiz dê uma decisão a nosso favor. Agora, existe uma dependência de uma avaliação do Poder Judiciário feita de uma forma, vamos dizer assim, considerada institucionalmente imparcial e independente. Agora, se é o próprio juiz que é vítima da ameaça, que toma a decisão, aí, obviamente, você dá margem a toda a alegação de que não há a devida imparcialidade naquela decisão. Quer dizer, eventualmente pode ser um conteúdo não tão ostensivo, que outro juiz poderia dar uma decisão contrária, no entanto, ele dá porque ele é a própria vítima e ele quer punir aquele que o atingiu de alguma maneira. Então, assim, nós concordamos aqui em todas as ressalvas. Não temos ainda o conteúdo completo das mensagens. A tramitação se dá com uma decisão do próprio juiz que é vítima dos alegados comentários. Então, assim, é a continuidade desse erro, não é erro, né? Desse sistema disfuncional que foi criado na gestão do próprio Moraes, desses inquéritos monstrengos, né? Que não tem objeto definido, não tem prazo determinado, etc. E, eventualmente, até da sua gestão no TSE, né? Mas isso aqui a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, é porque o Moraes se comporta de uma maneira muito similar nos dois tribunais superiores e acabou dando margem para essa disfuncionalidade. Então, assim, essa pessoa, se ela fez algo como está sendo descrito, ela tem, de fato, de ser alvo de uma medida gravosa, inclusive de prisão, de pagamento de multa, etc. Não temos aqui o conteúdo para poder avaliar se, de fato, foi algo como eles estão descrevendo. E já aconteceu, em outras oportunidades, de descreverem certos conteúdos de uma maneira forçada, de uma maneira que não é exatamente em relação àquilo que está ali. O Grebe já apontou alguns elementos que mostram que tem uma parcela aí do comentário que tem um viés político, algo de aloprado, que não necessariamente é criminoso. Agora, se há o elemento criminoso, bom, que se deixe claro que esse é o problema. Porque é preciso deixar claro no Brasil que autoridades públicas podem e devem ser vigiadas no sentido jornalístico, no sentido de cobrança da sociedade de decisões favoráveis, não no sentido de perseguição. E devem ser criticadas no debate público quando as pessoas entenderem que seus votos, decisões e condutas estão errados, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista moral. Então, essas são as ressalvas aqui que a gente faz em relação a esse caso e vamos ver em que momento teremos acesso aos autos. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, aparentemente, divulgou uma nota que está sendo colocada, entre aspas, aí, em diversos veículos, que diz, a pedido do Ministério Público, Moraes, né, determinou as buscas e apreensões e decretou as prisões no curso da investigação da PF. Portanto, de fato, foi o Moraes. E não está certo isso. A vítima decretar a prisão daquele que supostamente o ameaçou ou ofendeu, etc. Mas essa é a disfuncionalidade da qual a gente já vem tratando há um bom tempo. O Deltan Dallagnol comentou no X o seguinte, abarcando todos esses elementos e todas essas ressalvas que a gente fez aqui. É o seguinte, Alexandre de Moraes mandou prender 2 pessoas que estavam ameaçando a própria família do ministro. Alguém se lembra se a Lava Jato já fez isso? Vai ser difícil recordar algum caso, porque está aí uma coisa que a Lava Jato nunca fez. Em primeiro lugar, os 2 presos não têm foro privilegiado. Qual a competência do Supremo para processar e julgar esse caso? Nenhuma, zero.
Em segundo lugar, não existe foro privilegiado da vítima. O fato de os crimes terem sido cometidos contra ministros do Supremo, não atrai a competência do Supremo. Aliás, no caso, são alegados crimes porque a gente ainda não viu, né, os autos para avaliar se realmente foram comentários criminosos. Mas, na hipótese de que seja, e é perfeitamente possível, até provável, o fato de eles terem sido cometidos contra ministros do Supremo não atrai essa competência para o STF. Então, se a vítima não tem foro privilegiado, não é o Supremo que vai tomar decisão nesse processo. A competência da Justiça Federal de primeira instância, continua o Dallagnol, mas o Supremo não está nem aí. Desde o 8 de janeiro e o caso do aeroporto de Roma, o Supremo julga o que ele quiser e ponto final. Afinal, os ministros são a própria democracia, como dizem por aí. Aliás, foi eu que apontei na raiz quando o Dias Toffoli começou a usar retoricamente esse truque de confundir, de forma proposital, ele próprio, integrantes, um joinha ao contrário aí para ele, da atual composição do STF com a democracia inteira. Né? E o Deltan está apontando isso nesse momento. Em terceiro lugar, Moraes jamais poderia ser relator ou juiz desse caso, pois tem interesse direto no seu resultado, a condenação e punição de quem ameaçou seus familiares. Isso aqui é o básico em qualquer democracia liberal que respeite e observe o sistema acusatório, mas essas civilidades mínimas deixaram de fazer parte da cartilha do Supremo faz tempo. Contra aqueles que o Supremo persegue como inimigos, não há garantismo, há apenas caça às bruxas, fogueira e inquisição. Enquanto isso, a OAB, o PRERRO, referência ao grupo de advogados lulistas, os advogados garantistas, ou seriam ex-garantistas, ele questiona ironicamente, e defensores do direito de defesa seguem calados ou se fingindo de mortos. Essa observação já está até manjada, mas nunca deixo de dizer isso porque são essas as mesmas pessoas que gritavam histericamente contra a Lava Jato, que nunca fez 1% do que o Supremo faz hoje. Ex-garantistas, vocês são hipócritas e sem vergonha. Como vocês se aguentam? Então tá aí a mensagem do Dallagnol apontando aquilo que a gente estava enumerando aqui e, obviamente, sem passar qualquer tipo de pano para delinquência, cujo autor tem que ser punido.